professor, quando foi declarada a independência ali da Ucrânia, inclusive, foi inclusive feito ali, acho que foi em 1991, se não estou me errando aqui nas datas, foi feito até um referendo popular. Teve ali mais de 90%, ali cerca de 90% da população votando pela independência, realmente pela soberania do país. Ou seja, até que ponto também é justo, por um lado, porque aí ficaria mais um tipo assim, a Rússia tem planos, né? A Rússia quer, o Putin quer, mas existe um outro lado, inclusive da própria população, que foi grande maioria nesse referendo que aconteceu lá atrás. Né? Aí minha pergunta para o senhor é até que ponto também é justo, né, trazer, derrubar tudo isso, passar por cima de tudo isso por uma vontade apenas do lado da Rússia? Esse é um dos meus pontos, dos meus questionamentos. A outra questão seria, diante de tudo que o senhor trouxe aí, do que o Putin quer, dos planos que ele tem, você acha que ele tem alguma carta na manga que ainda não foi dada e não foi trazida, né? Porque a Rússia, se a gente for pensar em poder bélico, já poderia ter derrubado tudo ali. Sim, com certeza, você tem razão. Vamos por partes, né? Se eu me perder na sua pergunta, que eu vi na sua fala, desculpa, eu esqueci o seu nome. Débora. Oi, Débora. Vi na sua fala 3 perguntas, Débora. Então, a primeira, né, que você coloca. Primeiro, a história não parou ali em 91. E nem Não, começou claro. ali, né? A história, ela prosseguiu, né? E ela teve um momento muito importante em 2005, que foi a Revolução Laranja. Depois ela teve um outro momento importante em 2014, que foi o movimento Euromaidan, né, que levou inclusive a questão do separatismo na Crimeia, a questão em Luhansk, a questão em Donetsk. Então tem todo um contexto, tá? E antes desse momento que você menciona também, porque 91 é o ano de colapso soviético, né? 91 é o ano de fim de uma ordem internacional, daquela ordem bipolar, antagônica, que começou em 1945, que levou à Guerra Fria, quando os 2 blocos antagônicos surgiram. Então, tem o contexto de 91, né? Agora, do ponto de vista, né, do ponto de vista do direito internacional tal qual ele está colocado, no primeiro momento, você guarda razão na sua colocação, quando a Rússia é o país agressor. E eu mencionei isso. Agora, em 91 também, o que nós temos? Nós temos o fim do Pacto de Varsóvia e o comprometimento da OTAN de estabelecer ali. O que nós vimos depois disso? Porque o que nós temos é uma guerra de perspectiva, de leitura, né? Essa leitura que você faz é muito diferente da leitura de Putin e dos russos, porque nós não podemos nos esquecer que o Putin, ele governa com quase 80% de popularidade. Deve cair, obviamente, né? Agora tem um fato novo muito importante, que é essa guerra, né? E você vai falar, mas são pesquisas feitas sob suspeita. Não, são pesquisas independentes. A própria BBC de Londres fez esse levantamento. Então você tem uma identidade muito forte de uma parcela dos russos ucranianos para com o outro lado, o leste, o oriente, Moscou. Então tem todo esse contexto. E a gente tem que ir além, não é uma questão de justiça, porque você me perguntar, do ponto de vista da diplomacia, das relações internacionais, é justo um país atacar o outro como foi feito? Obviamente que não. É condenável, né? Porque vai levar a mortes de civis, de inocentes, né? Como eu acho também uma irresponsabilidade você conclamar os civis para pegarem armas para enfrentar a Rússia. Como eu acho uma irresponsabilidade ficar incentivando os ucranianos a resistir nesse momento e levar a guerra por uma parte 2. A parte 2 é obrigar a Rússia, e aí já vou indo na sua terceira pergunta, né? Obrigar a Rússia a usar aquilo que ela não usou ainda, né? Porque você mesmo perguntou e você mesmo respondeu, a Rússia destrói a Ucrânia amanhã, do ponto de vista do seu poder bélico, e provavelmente ela terá que ir para essa segunda parte, porque a confiar na
informações que nos chegam, né, das agências internacionais, parece que na guerra convencional, no campo tático, a Rússia está enfrentando sérios problemas. Parece que houve um erro de cálculo, digo, a confiar nas informações que nos chegam sobre do confronto no campo bélico. E aí a sua próxima pergunta, se o Putin tem a carta na manga. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque eu entendo que o Putin, ao tomar essa iniciativa, e como estadista, independentemente de simpatia ou antipatia, tá? Eu quero deixar bem claro que eu não gostaria de viver em um país governado pelo Putin, porque em que pese todos os problemas aqui no Brasil, em outubro eu posso trocar o presidente, né? E lá na Rússia, o Putin está celebrando 20 anos no poder, né? Agora, o Putin, ele, com certeza, ele trabalhou com cenários para essa guerra. Cenário 1, cenário 2, cenário 3, cenário 4. Ou plano A, plano B, plano C. O plano A, tudo indica, não deu certo, que era uma guerra rápida, né? Agora, isso é uma especulação que nós fazemos, né? Eu e outros colegas têm apostado nessa perspectiva, que o Putin acreditava que seria uma guerra rápida, mas é uma especulação, porque talvez o Putin sabedor de que não seria tão rápido assim. E ele está cercado de estrategistas.